Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Vamos ler os 5 primeiros versos. Josué, capítulo 6. Os 5 primeiros versos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Poucas histórias na Bíblia, irmãos, são tão conhecidas como essa que nós acabamos de ler. A história de Josué e a batalha em Jericó. Quem vem à igreja desde criança já está cansado de ouvir essa história. A gente até canta, não é? Um cântico que fala de Josué e dos muros de Jericó que caíram. Depois de 40 anos difíceis, vagando no deserto do Sinai, o povo de Israel estava agora a caminho da terra prometida, a Canaã. Estava às margens do rio Jordão, bem próximo à terra de Canaã. Mas havia uma cidade que os judeus tinham que dominar. Essa cidade era a cidade de Jericó. E a menos que eles encontrassem uma maneira de derrubar a fortaleza dessa cidade chamada Jericó, a cidade não tinha como ser tomada, como ser conquistada, como ser dominada. Era preciso derrubar as muralhas da cidade. A gente conhece a história, a gente sabe que o povo de Israel tomou a cidade de Jericó
e conquistou uma das maiores vitórias que a gente conhece na história do povo de Deus. Como isso foi possível? Já que os judeus ainda não era uma nação completa, era um ajuntamento de tribos, na verdade, de tribos escravos, filhos de escravos que ficaram escravos durante décadas. Como foi possível derrotar essa fortaleza chamada Jericó? Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, quando o texto fala dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, lá no verso 30, há uma frase que diz o seguinte: pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Então nós somos informados que pela fé as muralhas de Jericó ruíram e o povo conquistou aquela cidade, e o povo de Israel conquistou aquela cidade. O que eu queria realçar nessa noite é que tipo de fé o povo de Israel exerceu para que eles pudessem concretizar aquela vitória, eles pudessem continuar caminhando para o objetivo deles, que era entrar na terra prometida. Que tipo de fé Israel exerceu a fim de que as muralhas de Jericó ruíssem, a fim de que as muralhas de Jericó viessem abaixo? E eu quero sugerir 3 respostas, irmãos, para que a gente possa ter a ideia de como na prática era a fé desses irmãos que estavam lá naquela época derrotando os cananeus que viviam em Jericó. Quero sugerir, em primeiro lugar, que os judeus, eles confiaram em Deus, apesar das circunstâncias. O verso 1, capítulo 6, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. A Bíblia nos informa, lá no capítulo 8, verso 25, de Josué, que Jericó tinha uma população de cerca de 12.000 pessoas. A arqueologia diz para nós que Jericó era uma cidade de cerca de 32 quilômetros quadrados. Era toda cercada por 2 muralhas, por uma muralha dupla, que distanciava uma da outra por 5 metros. Como destruir, como derrubar, como ter vitória diante dessas circunstâncias? Como o povo de Israel, que não era um povo guerreiro, que não tinha nenhuma instrução militar, que não tinha capacitação para estratégias militares bélicas,
Entretanto, irmãos, os moradores de Jericó, eles estavam lotados de medo, porque eles estavam ouvindo falar do avanço dos israelitas, o povo de Deus. O verso 1 diz para nós que eles estavam trancados porque eles sabiam que o povo de Israel estava avançando, e o povo de Israel já havia conquistado outros exércitos, já havia derrotado outros povos, e o Deus de Israel, é que era o autor dessas façanhas. O Deus de Israel abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse sair do Egito e vir para a terra prometida. O povo de Israel passou a seco no rio Jordão para entrar na terra prometida, para cumprir a promessa que Deus havia dado a eles. O povo de Jericó estava morrendo de medo. No capítulo 2 de Josué, a gente encontra o registro de Raabe, uma meretriz que acabou ajudando o povo de Israel a entrar, a conhecer a cidade de Jericó. Raabe, ela diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Sehom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Olhando isto, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diz o capítulo 2, versos 10 e 11 de Josué. A cidade estava fechada, ninguém poderia entrar ou sair. O que os moradores de Jericó não imaginavam, não sabiam, é que nenhuma porta, nenhuma janela, nenhuma muralha pode deter o nosso Deus, pode deter o Deus Altíssimo. Deus disse, está aí no verso 2: entregaria Jericó nas mãos de Josué. Deus deixou isso muito claro. Lá no capítulo 5, Deus envia, e alguns teólogos dizem que já é Jesus aqui aparecendo para Josué, prometendo para Josué que Jericó seria de Israel. E quando o verso 2 fala de que Deus entregaria Jericó nas mãos de Josué, o tempo do verbo no hebraico é passado, presente e futuro. Deus entrega Jericó para o povo de Israel. É passado, mas ainda vai acontecer, porque Deus é eterno. Deus faz as coisas definitivamente. Deus disse que entregaria Jericó nas mãos de Josué, e assim Deus o fez.
eles confiaram em Deus, apesar das circunstâncias totalmente adversas. Assim deve ser com cada um de nós, irmãos. Nós entramos em batalhas diárias, estamos cada vez mais travando batalhas que aos nossos olhos parecem intransponíveis, mas precisamos, com fé em Deus, apesar das circunstâncias adversas, crer piamente de que Deus já entregou em nossas mãos a vitória. Em outras palavras, irmãos, quando o povo de Deus se levanta em nome do Senhor, nada nem ninguém pode se opor e prevalecer, porque Deus é o nosso Senhor, Deus é o dono de tudo e de todos. Jesus disse aos seus discípulos: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela jamais. Amém. Mas apesar de Deus prometer que Jericó estaria nas mãos de Josué, os muros continuavam lá. De que forma os judeus poderiam derrubar esse grande, intransponível obstáculo? O que eles fazem numa hora dessas? O que nós fazemos quando Deus diz para você alguma coisa lá atrás e você não vê acontecer lá na frente? Como é que você se comporta? Como destruir os muros, já que você não tem nenhuma possibilidade de derrubá-los por conta própria? Israel, então, Deus diz para Israel: olha lá atrás, olha o que eu já fiz, Israel. O poder do Senhor é mostrado e firmado em todo o livro de Josué. Raabe, a prostituta cananeia, disse aos espias israelitas que os moradores nativos da terra estavam tomados de pavor, porque eles ouviram que Israel tinha um Deus poderoso. Eles tinham ouvido que o Senhor, Deus de Israel, maravilhosamente operara no Mar Vermelho, e a respeito das vitórias sobre os reis dos amorreus, que o Deus de Israel havia feito com que o povo de Israel passasse a pés secos no rio Jordão, da mesma forma que havia feito no Mar Vermelho. Confiar em Deus, apesar das circunstâncias, apesar do que os nossos olhos possam ver. Amém. A segunda sugestão aqui, irmãos, é que eles confiaram em Deus, apesar de um plano extremamente estranho. Os versos 3 a 5 diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis
por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Depois de já ter rodeado a cidade 6 vezes, durante 6 dias, agora, num dia, rodeia 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta do chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si mesmo. Irmãos, ao ler o capítulo 6, você não encontra nenhum planejamento tático, nada planejado taticamente, belicamente, militarmente, para derrubar ou para invadir Jericó. Imagina o que Josué deve ter conversado com os seus generais, com os poucos homens que manejavam armas de guerra, em relação ao que Deus disse para eles fazerem. Imagina, você está vivendo um grande momento de aflição. Você está experimentando uma situação que você até então nunca tinha experimentado. Você não tem a mínima ideia do que fazer, como fazer, aonde vai, como começar, como se manter. E Deus traz um plano muito estranho para você. E Deus diz: olha, vá orar, olha, fica em casa e ora, fica em casa e lê a Bíblia, olha, saia, vá na rua, vá lá no supermercado. Deus instruiu os judeus a fazerem uma série de coisas incomuns, nenhuma das quais possuía qualquer valor, qualquer sentido militar. Eles deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Eles deveriam marchar com a arca da aliança à frente. Eles deveriam marchar no 7º dia 7 vezes. Eles deveriam marchar no 7º dia com os sacerdotes tocando as trombetas de chifre de carneiro. Eles deveriam no último dia marchar 7 vezes, e na última volta os sacerdotes deveriam tocar as trombetas longamente e as pessoas gritarem para que os muros viessem abaixo. Coisa de maluco. Aliás, alguns falam que o povo de Deus é um povo maluco. A Bíblia diz que Deus chamou os loucos, os malucos. Gente, quais seriam as chances das muralhas de Jericó caírem com uma estratégia dessa? Muito pelo contrário, parece algo muito estranho. Mas, irmãos, muitas vezes é a maneira como Deus age em nossa vida. E a maior lição que a gente tira é que Deus está ensinando cada um de nós a confiar nele cegamente. Deus está ensinando a cada um de nós a fechar os olhos e dar as mãos e deixar ele levar. Não botar a nossa mão e não usar a nossa força em momento algum.
mostrar para o povo dele que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é o dono. Lembram de Gideão? O povo estava 7 anos sofrendo com os midianitas. Os midianitas roubavam as comidas dos judeus todos. No 7º ano, os judeus já estavam enterrando as comidas para os midianitas não descobrir e roubar. Ninguém estava aguentando mais esse inferno. Aí Deus levanta Gideão e fala: Gideão, arruma um exército que a gente vai vencer os midianitas. Gideão foi lá, conseguiu reunir 32 mil homens. 32 mil homens. O exército dos midianitas tinha mais de 100 mil homens. 4 por 1, mais ou menos, não é? 32 para 100, 4 por 1, por aí. Deus falou assim: você não vai guerrear com 32 mil. Sabe por quê? Porque os midianitas podem pensar que foram vocês, de alguma maneira, que venceram. Eu vou fazer uma triagem nesse exército. E aí Deus fez uma triagem e saiu quantos? 300, gente. E aí Gideão ficou maluco. 300 para mais de 100 mil. Pois é, foi com esses 300 que o povo de Israel venceu os midianitas e acabou com aquele tempo de ficar sendo esquisitado pelos midianitas. Lembram de Gideão? Isso está lá no livro de Juízes, capítulo 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão: e é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas às suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então Deus levanta 300 e esses 300 vencem os midianitas. Deus pôde fazer com aquele insignificante exército dar ao povo de Israel uma grande vitória. Aqui em Jericó não há armas, não há contato físico, mas os muros, as muralhas de Jericó, elas caem. Eles confiaram em Deus, apesar da estratégia estranha. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Existiam duas espécies de trombeta. Uma trombeta de metal que era usada para anunciar que haveria batalhas, que o povo estava sendo conclamado a se juntar, porque alguma ameaça poderia entrar no povo de Israel. Deveria ser as trombetas de metal, e existiam as trombetas de carneiro, de chifre de carneiro. Essas trombetas de chifre de carneiro, elas eram tocadas para anunciar as grandes festas
mas Ele age, Ele intervém e Ele traz a vitória. Observe a promessa de Deus, capítulo 5. Então a muralha da cidade cairá. As promessas de Deus nunca falham. De igual maneira, o povo de Deus hoje pode marchar de maneira triunfal, porque a vitória do Senhor já nos é dada. Irmãos, nós estamos apreensivos, estamos pressionados e encurralados por causa dessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, na América do Sul e no resto do mundo. Isso tem tirado a paz de muitos de nós. Parece que nós estamos tão presos a esse mundo terreno, que a gente quer que um lado ou outro vença, porque só se um lado ou outro vencer, nossa vida pode ser melhor. Irmãos, eles estavam diante de uma muralha, de uma cidade que aos olhos humanos era impossível de ser derrubada, de ser conquistada. Mas a fé que Deus coloca em nós e que Deus diz para nós exercitá-la, e que Deus dá a nós a todo momento situações para exercitarmos essa nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não estamos exercitando nossa fé, nós estamos temerosos, porque as circunstâncias são adversas. Ah, meu Deus! E se daqui a pouco começarem a perseguir os cristãos? E se daqui a pouco começarem a invadir as igrejas? Os crentes ficam pensando nessas coisas e ficam desesperados. Como eu estou aqui agora, quase botei o culto lá para baixo. Fé, irmãos. Fé para crer em Deus, apesar da estratégia estranha, apesar dele falar com você através da palavra dele, de forma que você considera que aquela palavra é absurdo para você, que você pensava que fosse uma outra coisa, que você pensa que teria que ser de um outro jeito. O teólogo Alan Weisbert declarou: o povo de Deus não luta simplesmente pela vitória, mas em vitória, porque o Senhor já venceu a batalha. Amém, Jesus. O Senhor Jesus nos salvou e nós acreditamos que nos salvou para sempre, para a eternidade. Então, por que você fica pensando que em algum momento o Senhor Jesus vai se afastar de você? Em algum momento alguém vai dar uma cutucada em Jesus, Jesus vai cair e vai desmaiar, vai ter um AVC. Como é que alguém consegue
a nossa vida não vai nos satisfazer em relação às dúvidas que vão estar sempre rondando nossa mente, nossa vida. A palavra de Deus não vai nos satisfazer completamente, porque há coisas que Deus não quis revelar a nós. Então é com dúvida que nós vamos até o último fôlego de vida. Mas apesar das dúvidas, Deus precisa ser o nosso Deus. Nossa fé em Jesus precisa ser uma fé firme e inabalável. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a vergonha e a retaguarda seguiu após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. Lembram, irmãos, quando Josué sucedeu a Moisés, o que Deus disse para Josué? É um texto que a gente usa muito para quando a gente está em momento de eleição, né? O de capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus havia prometido a Josué: eu estarei com você. Lembra dessa frase, eu estarei com você? Alguém disse isso para nós até a consumação dos séculos. Precisamos confiar em Deus, precisamos crer em Deus, precisamos colocar nossa fé no Senhor, apesar de todas as dúvidas que tivermos. Confiar em Deus, irmãos, a Bíblia não diz para nós que é sempre fácil, não diz em lugar nenhum. Principalmente quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. Estamos vivendo um momento assim. Parece que tudo ao nosso redor conspira contra os crentes, os evangélicos, os protestantes. Cada vez estamos tendo mais problemas que não tínhamos há décadas atrás. Não tínhamos. Cada vez estamos sendo mais questionados, e com certeza enche nossa cabeça de dúvida. Irmãos, o Senhor sempre prometeu a nós que Ele estaria conosco. Ele fez questão de que os sacerdotes levassem a arca, que era a simbologia da presença de Deus em meio ao povo. A arca da aliança. Os sacerdotes tinham que levar a arca da aliança e fazer a caminhada com a arca da aliança. Era para ser uma batalha. Deus quis que fosse uma adoração. Os sacerdotes na frente, carregando a arca da aliança. É culto, gente. É culto. É culto. Não é guerra, não é batalha, é culto. Cultuando a Deus, a vitória vem. É isso que Deus está dizendo. Eu não estou aqui, irmãos, não fica pensando que eu agora passei a espiritualizar tudo. Mas não é possível a gente não entender isso, gente. Não é possível, até porque eu não sou desse tipo de pastor que fica espiritualizando tudo. Mas não é possível.
e Deus incluiu na metodologia dele tudo aquilo que tinha a ver com o culto, com a adoração a ele. Para que sacerdote? Né? Imagina, os pastores que vão na frente para a batalha. Ué, pastor não tem nada a ver com guerra, não sabe pegar em arma, nunca aprendeu, tinha que botar os polícias. Botou sacerdote carregando a arca. Precisamos crer em Deus. Esse é o nosso Deus, e por isso Ele é Deus, porque Ele nos surpreende, porque Ele faz coisas que jamais a gente vai conseguir entender e alcançar. Por isso Ele é Deus. Em certa ocasião, irmãos, o missionário Robert Morrison, enquanto viajava para a China, ele foi o primeiro missionário protestante na China. Um dia, o capitão do navio fez uma pergunta um tanto pejorativa a ele: o que você acha que vai fazer? Converter a China? Não, respondeu ele calmamente. Eu não acho que vou converter a China. Acho que Deus vai converter a China. Irmãos, a China foi fechada. Foi fechada para o Evangelho. Vocês não têm ideia do que o Evangelho está fazendo na China. Vocês não têm ideia. É o protestantismo mais operante hoje no mundo. É o protestantismo chinês. A gente vai começar a ouvir o que o Evangelho na China está fazendo naquela nação. Nosso Deus tem estratégias estranhas, mas Ele é o nosso Deus. Mas Ele é e sempre será o nosso Deus. Os muros altos de Jericó não seriam páreo para o Todo-Poderoso, nosso Deus e Senhor. No sétimo dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. O grande dia havia chegado. Com o grito que Deus havia ordenado ao povo a gritar, os muros ruíram, sem nenhum contato, sem nenhuma violência. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si mesmo, e a tomou. A grande cidade, inexpugnável da época, caiu quando as trombetas soaram e o povo de Deus gritou. Ao longo dos anos, irmãos, os críticos à palavra de Deus, eles têm sugerido que as muralhas de Jericó caíram por algumas razões. Um terremoto causou a destruição, os soldados israelitas minaram os muros enquanto os outros marchavam. As vibrações criadas pelos toques das trombetas e os gritos dos soldados causaram um colapso e as muralhas caíram. As vibrações causadas pelos pés dos israelitas enquanto marchavam
fizeram com que os muros viessem abaixo. Mas nós, irmãos, nós sabemos, porque a palavra de Deus não mente, que as muralhas de Jericó foram derrubadas pelo poder e pela glória do Senhor. Amém, Jesus. Então até hoje você vai ouvir críticos tentando negar essa história. A queda de Jericó, irmãos, tornou-se um grande e fundamental incentivo para todas as outras vitórias do povo de Israel, para que o povo de Israel entendesse que quando Deus promete, Deus cumpre. O que Deus diz que é. Nada pode ficar diferente do que o que Ele diz que é. Hoje, irmãos, nós não precisamos, graças a Deus, conquistar uma cidade como Jericó. Não precisamos viver essa experiência como Josué. Mas certamente temos diversas batalhas na nossa vida. Diversas. E nós, certamente, irmãos, vamos vencê-las crendo em Deus, exercitando nossa fé em Deus. E é somente e exclusivamente em Deus, e não tem absolutamente nada de você. É só crer, confiar, entregar-se a Deus e esperar que Ele faça tudo aquilo que Ele já disse, já prometeu que vai fazer. Mantenha, irmãos, seus olhos no Senhor. Mantenha seus olhos no Senhor Jesus. O Senhor Jesus já venceu. Já venceu. Não há nada que precisa ser feito que o Senhor Jesus já não fez. O que o Senhor Jesus fez é definitivo, é eterno. Nada pode mudar isso. O Senhor Jesus já derribou as muralhas, já rasgou o véu. Então não fica aí indo para cartomante, não fica aí indo atrás de guias. Você é Jesus. Somos de Jesus. Se somos de Jesus, somos de Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus. E vamos servir a Jesus, irmãos. Vamos dar a nossa vida a Jesus. Ele já nos colocou na terra prometida. Ele já nos fez cidadãos dos céus. Então vamos trabalhar para Ele. Vamos parar de ficar parados, trancados como os cananeus em Jericó. Vamos fechar tudo, porque só assim eles não entram. Vamos servir a Jesus. Vamos dar o que temos, o que somos, para a honra e glória de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado nessa noite. Obrigado por nos contar essa história, Senhor. Não é uma história, é uma lição. Lição, Senhor, de que o Senhor é Deus, de que com o Senhor ninguém pode, de que só o Senhor é Deus, só o Senhor é vitorioso, só o Senhor venceu o último dos nossos inimigos, a morte, ressuscitou, vivo está. Só em Jesus nós somos vitoriosos. Agarrados a Jesus, nós vamos para a eternidade. Nenhuma
Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pai, que todos nós possamos ir para casa e refletir, ir para casa e orar, ir para casa e se agarrar ao Senhor, porque os dias são maus, porque as batalhas estão aí o tempo todo, porque tem muros intransponíveis pela frente, mas é com fé no Senhor, é agarrado ao Senhor, é entregando a vida para o Senhor, que as vitórias virão. Nós te louvamos, Pai, te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.